Aí eu vou gravar ali qual que é a nossa matéria, o que a gente vai precisar discutir. Então, gente, o que acontece, tá? A minha prova, que ela vai estar na segunda-feira, ela vai ter praticamente um tema só. Ela vai estar fechando muito, mas muito ali em dinâmica. Galera, se eu estou falando de dinâmica com vocês, obrigatoriamente eu estou falando sobre leis de Newton, tudo bem? Então, são as leis de Newton e como trabalhar com elas. Não tem como fugir, tá bom? Quando eu falo de lei de Newton, a primeira lei mais importante, essa primeira lei de Newton, ela é conhecida como princípio Rogério, de inércia. Pode falar. perdão interromper, é só para avisar que você tinha comentado que a aula 30 você não ia cobrar, e você colocou lá no grupo aula 30 também. Acho que É que eu depois é estou em só. dúvida caso eu dê a aula de amanhã. Se eu der a aula de amanhã, eu vou cobrar a 30. A Magda provavelmente Tá, faça alguma alteração. Se eu não der a aula de beleza. amanhã, eu não vou cobrar, tá? Ô, Rogério, Fala, Paulo. Vou falar. já tava gravando aí o negócio? A hora que eu... Não, não tava. Ah, tá. Pode ficar de boa. Comecei a gravar Menos mal, depois. menos mal. Comecei a gravar depois. Pode ficar cegado. Inclusive, se vocês quiserem algo que não saia na gravação, só me avisar que eu consigo pausar, tá? A gravação, de boa. Depois ela volta, tá? Então, ó, galera, o que acontece? Na primeira lei de Newton aqui, a gente vai estar trabalhando uma coisa chamada de princípio de inércia. Gente, a ideia do princípio de inércia, ela é básica, mas muitas vezes a galera esquece, tá bom? Qual que é a ideia do princípio de inércia? O princípio de inércia, ele fala para você que um corpo tende a manter o seu estado de movimento. Gente, o que significa esse de tender a manter o seu estado de movimento? Se esse corpo ele está parado, ele mantém-se parado. Se ele está em movimento, ele mantém-se em movimento. Esse é o primeiro princípio, tá bom? E essa é a ideia do princípio de inércia. Galera, toma cuidado com só uma situação nesse princípio, tá? Quando você for analisar se algo está parado ou está em movimento, você tem que enxergar o referencial. Então, o que acontece? Depende do referencial a ideia de algo estar parado ou estar em movimento. Eu posso ter um objeto que ele fica parado em movimento ao mesmo tempo, na situação em que eu troco os referenciais. São mais clássicos que a gente vê quando a gente fala de um ônibus. Dentro de um ônibus, você está lá, certo? Sentado, então você fica parado em relação ao banco do ônibus e fica em movimento em relação à estrada. Todo mundo consegue pegar isso muito simples, gente? Tá de buenas? Sim, sim? Ótimo, ótimo. Esse aqui é o meu primeiro princípio, que é o princípio que a gente chama de princípio de inércia, tá bom, gente? Bem importante, não esquece. Gente, o princípio de inércia vai explicar a maioria das situações que a gente vai ter de um corpo que ele está se movimentando com uma ausência de forças. Por exemplo, quando eu pego uma bolinha e eu jogo ela e ela continua andando, eu não posso falar que tem uma força empurrando a bolinha. Isso não existe. Não existe uma força ali que empurra a bolinha enquanto ela está andando. O que está ocorrendo é ela está mantendo o seu estado de movimento pelo princípio de inércia. Todo mundo consegue pegar essa ideia, gente, do princípio de inércia? Boa, boa. Galera, uma coisa para se lembrar, tá? Quando eu falo de massa, a gente está acostumado a falar assim, a massa é a quantidade de matéria que tem num corpo. Isso está errado, tá? A quantidade de matéria que tem no corpo, ela é dada em mol. A massa, ela mostra para você qual a inércia que o corpo tem. Quanto maior a massa de um corpo, maior inércia ele tem e maior dificuldade tem para ele entrar em movimento ou retornar ao repouso. Devo pegar essa ideia aqui, gente?
do primeiro princípio, o princípio de inércia? O princípio de inércia ele é leve, ele é teórico, tá? Não vai ter cálculo nem nada. Gente, o princípio que tende a aparecer agora para a gente é um princípio de que ele vai trabalhar as contas principais. É a tal da segunda lei de Newton. É aqui que está o grosso das contas, tá bom? Galera, o que a segunda lei de Newton fala para a gente? Ela fala que a soma das forças que existem sobre um corpo é igual ao produto da massa vezes a aceleração. É a chamada força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Essa é a nossa ideia, que é a ideia principal. Você não pode esquecer que força resultante é a soma das forças. Lembrando que força é um vetor, logo você precisa usar todas as táticas vetoriais. A massa, ela é medida em quilogramas, enquanto a aceleração tem que dar em metros por segundo ao quadrado. Isso vai nos dar uma unidade, que é a unidade de Newton. Bem? A treta geralmente está em você identificar as forças que podem surgir. Então, cuidado com isso. Galera, geralmente você vai associar da seguinte maneira. Caso eu tenha a presença de cordas, eu tenho uma força chamada de força de tração, obrigatoriamente, que ela vai aparecer em pares. Nas duas pontas da corda e uma apontando para cada lado. Se eu tenho um campo gravitacional, ou seja, se ele está na Terra, eu sempre tenho o peso. O peso ele sempre é a massa vezes a gravidade. A aceleração da gravidade é informada, mas na maioria das vezes ela fica em metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Então não esquece isso. Então eu tenho ali o valor do peso. A maioria das vezes ele vai ficar em... Ele vai ser 10 e aí, metros por segundo ao quadrado. Pode variar, depende do que ele vai falar. E galera, lembre-se que o peso ele sempre aponta para baixo. Então, essa é uma situação que vai aparecer bastante. Gente, obrigatoriamente, tá bom? Se ele está apoiada, eu tenho a normal. A normal é em objetos apoiados. Ela forma 90 graus com a superfície de apoio. E no caso em que eu tenho ali a presença de molas, aparece também, em molas, nesse caso, uma força chamada de força elástica. Se tiver a presença de molas, tá? Força elástica. Essa força, que é a força elástica, ela também vai aparecer em pares. Galera, por enquanto, essas daqui são as forças que vão aparecer. Por quê? A gente está trabalhando a ideia de dinâmica 1, e aqui em dinâmica 1 de vocês, a gente ainda não discute as forças que são chamadas de forças de atrito e resistência do ar. Então, quer dizer que nas questões que eu vou colocar na prova, todas elas são sem atrito e sem resistência do ar. Galera, até o momento, vocês conseguiram pegar essas ideias que eu coloquei aqui? Sim? Galera, tem um grupo de forças só aqui que eu não coloquei, que são as chamadas forças de ação e reação. Por que eu não coloquei ainda esse grupo de forças, tá bom? Coloquei só agora. Porque ela é a terceira lei de Newton, o terceiro princípio. Só que aí eu preciso passar a página para explicar ele. Já posso, galera? Sim, sim? Então, ó, gente, esse daqui, ó, que agora é o terceiro princípio, ou terceira lei de Newton. Ela é o chamado princípio de ação e reação. Você tem que gravar sobre ação e reação. Toda vez que você empurra um objeto, ou seja, você faz uma ação, em contrapartida, você recebe uma reação desse objeto que te empurra para trás.
O que isso mostra para a gente? Isso mostra que a ação e reação ocorrem em corpos diferentes, ocorrem em pares, têm mesma direção, mesmo sentido, ou mesmo sentido não, desculpa, mesmo valor e sentidos opostos. O mais clássico para a gente entender, né, e lembrar como é que funcionam essas forças de ação e reação, é quando você tem uma pessoa andando. Quando você tem uma pessoa que ela está andando, o que vai acontecer? A pessoa, ela empurra o chão para trás. Então, para trás tem a força da pessoa no chão. E aí o que acontece? Em contrapartida, o chão empurra a pessoa para frente. No final, se a gente for analisar mesmo, o que está rolando é o responsável pelo movimento de uma pessoa andando, na verdade, é a força de reação que o chão faz. Essa é a ideia das forças de reação que aparecem ali, certo? Ah, alterou, né? Eu vi aí, Pedro. Ô, Paulo. Pode deixar aí, tá? Se ela alterou, ela vai alterar o meu também. Depois eu dou uma olhada nisso, tá? Galera, qual que é a ideia? Eu tenho aí a terceira lei de Newton e ela vai entrar nesses grupos. Só que acontece, o foco que a gente tem quando a gente vai trabalhar as leis de Newton na verdade, é na metodologia. É como você resolve esses problemas de lei de Newton. Galera, tem que seguir aquele passo a passo muito restrito. Primeiro passo, você sempre pega para poder separar os corpos. Depois que você separa os corpos, tem uma parte um pouquinho chata, que é marcar as forças. Depois que você marca as forças, você vai definir o referencial. Definir o referencial é falar para onde vai ficar positivo e para onde vai ficar negativo. E aí você tem que respeitar isso até o final. Aí o quarto é onde você aplica o PFD. Galera, o PFD é a segunda lei de Newton, chamado também de princípio fundamental da dinâmica. Então, você joga lá para poder aplicar o PFD. E o que acontece? Vai ter aqui o PFD, ele é o seguinte, você aplica força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Você tem que tomar cuidado aqui, é o seguinte, você tem que aplicar isso para cada direção. E tem que aplicar também para cada corpo. Isso vai te levar obrigatoriamente a um grupo que é um grupo de equações, e aí você vai acabar fechando isso, resolvendo o sistema. Na hora que você resolve o sistema de equação, acabou, morreu, está feito toda a situação que é responsável. Certinho? Galera, vocês conseguiram pegar até agora essa ideia que eu trouxe aqui? Tanto os princípios como a questão da metodologia, ou tem algum passo aí que vocês sentem que não está bem explicado, vocês não conseguem pegar? Tá suave por enquanto? Aí, agora eu vou Ô, Rogério, Pode falar, Paulo. esse marcar as forças vai variar muito de acordo com se tiver uma polia, essas coisas, ou é só geralmente aqueles que estão apoiados na normal no chão? Na verdade, é assim, tem um que sempre vai estar presente. A força-peso, você pode ter certeza que ela sempre está lá, tá bom? Então, o que acontece? Se você sempre começar já marcando a peso, já pode fazer isso. Aí, o que você tem que fazer? Você tem que procurar para ver, tem algo apoiado? Por exemplo, no chão, em algum lugar? Se estiver apoiado, você vai ter que marcar normal lá. Então, tem normal. Aí, você vai verificar, tem cordas, polia, coisa do tipo? Se tiver cordas, você vai ter que marcar uma tração. Em pares, né? Um em cada corpo. E a última pergunta é, você olha, tem molas? Se tiver molas, tem que marcar a força elétrica, a força elástica.
e caso os dois estejam grudados, estejam assim, tá vendo? Tem força de ação e reação. Pegou a ideia? Se estiver grudado os dois objetos, acaba tendo força de ação e reação, certo? Eduardo, eu acho que eu não vou colocar com ângulos não, tá? Eu vou colocar um pouquinho mais leve lá, sem a questão dos ângulos, tá? Eu vou trabalhar mais essa questão de ter ângulos quando a gente começar a falar de equilíbrio. O princípio de equilíbrio, ele vai usar bastante essas questões relacionadas aos ângulos. E aí, nesse caso que a Eduarda está falando, é aquele exercício que eu fiz com vocês, que era num plano inclinado com as molas. Vocês lembram disso? Que eu peguei uma aula, basicamente, levei 20 minutos para poder resolver esse exercício. Que é, ó, quer ver? É o exercício, vou até marcar aqui qual que é. Ele está na aula, que é a aula de número 121 e é o exercício 5. Está aí na página, que é a página 122. Página 122, exercício 5, é o que a Eduarda está falando. Ele é bem pesado mesmo, ele é chatinho de se trabalhar. Depois dá uma olhada ali que tem aquela coisa lá do seno, cosseno, tem que quebrar o ângulo, tudo isso, tá bom? Galera, essa parte que fala sobre resolver o sistema. Eu preciso especificar agora só uma força. Que força é essa que eu preciso especificar? Eu trazer, explicar ela de maneira um pouquinho mais clara, tá? É a força que é a força elástica. Ela vai ter a sua ideia ali sempre ligada a molas. Força elástica. E o que acontece? Essa força elástica ela tem uma fórmula específica, tá? A ideia dela sempre consiste da seguinte situação. Eu tenho uma mola. Essa mola ela tem um comprimento, que é o comprimento inicial, chama ele de L0. Quando a gente pega e a gente faz uma força puxando essa mola para frente, então, você faz essa força aqui que puxa a mola para frente. Quando você faz isso, o que vai acontecer? Você vai ter aqui um alongamento da mola, que vai dar um comprimento LF. Essa diferença entre o final e o inicial, a gente dá o nome de ΔX ou X, tá bom? Que é a deformação. Quanto que ela mudou. E aí surge obrigatoriamente uma força que ela é oposta à força que você fez, oposta à deformação, que é a força elástica. O que vocês têm que gravar? Vocês têm que gravar aqui. Essa variação de x, ela é o comprimento inicial, comprimento final, LF, menos o comprimento inicial. E aí o que acontece? Isso vai gerar para a gente uma fórmula. A fórmula que surge aqui é a fórmula da força elástica, ou a FEL, que ela vai ser igual a menos K vezes X. Esse X aqui, tá, gente? É a deformação. Eu vou colocar aqui. É a deformação. Enquanto esse K, ele é uma constante, que me disse a mola. É uma mola dura ou uma mola mole. Chamada de constante da mola. E obrigatoriamente medida em Newton por metro. Rogério, se aparecer Newton por centímetro, se aparecer Newton por centímetro, de boa. Só que aí você vai ter que usar o X em centímetro, tá bom? Por padrão, a gente tende a usar ele em metro. Mas dê uma olhada para o constante da mola para poder fechar. Galera, não esquece, hein? Eu falei lá das constantes das molas. Falei da força da mola nessa parte aqui. E lá na força da mola eu falei o quê? Eu falei que elas aparecem em pares sempre, hein? Então não esquece, caso ela esteja presa, tem uma para cá e uma para lá. E ali eu falo de deformação. Para a mola, essa força ela existe quando eu puxo ela, ou seja, quando eu estico, mas ela também vale quando eu aperto ela e eu comprimo. Pegaram essa ideia, gente? Como é que Ô, funciona Rogério, essa você força pode de mola? explicar de novo aquela parte do desenho? No desenho? No desenho é assim, Paulo. É. Aqui, ó, essa parte em vermelha é o tamanho do começo da mola.
É o tamanho que ela tem sem nenhuma força. Aí eu faço uma força para esticar ela. Quando eu faço a força para esticar, ela fica a parte vermelha e a parte em preta. E aí eu chamo isso de comprimento final, LF. A diferença entre o final e o inicial é o chamado de deformação. E é o que aparece na minha fórmula de força elástica. Pegou a ideia? Tá. Essa é a ideia que eu tenho ali sempre que tem uma mola. Força elástica você só vai analisar quando tem a presença de molas. Pegou? Tem mola, tem força elástica. Não tem mola, não tem força elástica. Fácil de lidar. Deu para pegar, galera? Por enquanto ali? Suave isso daí? Sim, sim, ótimo, ótimo. Então, ó, no primeiro momento que a gente tem sobre as leis de Newton, é isso daqui. Que a gente começa a tratar. Ô, Pode Rogério, falar, Paulo. na segunda lei vai usar força de atrito e resistência do ar? Não, não. Nesse primeiro momento, a prova, eu não vou cobrar ainda a presença da força de atrito e a força de resistência do ar, porque elas não aparecem ainda na sua apostila. Provavelmente na P3, eu acho que elas aparecem. Eu não estou com a P3 aqui, à toa. Mas eu acho que aqui na P3 ela aparece. Não, nem é na P3. Nossa, que estranho. Mas uma hora ela volta, viu, Paulo? Pode deixar. Vai voltar essa parte aqui de leis de Newton, vamos ver. Essa parte de leis de Newton, deixa eu falar, vocês vão ver agora. Vocês vão ver quando eu falar de novo disso em força de atrito. Vocês vão ver quando tiver a revisão. E vocês vão ver no livro 8, que é a revisão da revisão. Pode ir pá, que a gente vai ser amiga nossa durante um bom tempo aí. Tá bom? Eu acho que essa parte ela deve estar um pouquinho mais de boa para vocês. Porque em relação ao tempo, beleza. Eu sei que ela do primeiro ano faz bastante tempo. Mas vocês tiveram isso no presencial, né? Isso dá uma diferença grande. Boa! Galera, vou passar a página, beleza? Gente, o que acontece? Agora eu trago para vocês a segunda parte da prova, que começa a falar sobre cinemática. A primeira coisa que ela traz é a parte dos gráficos, tá bom? Gente, a parte do gráfico ela é essencial pela seguinte ideia. Existem duas operações que você pode realizar em gráficos que acabam te ajudando a encontrar grandezas físicas. Uma operação é chamada de operação inclinação, ou chamada também de operação tangente. Ou tangente. A gente já chama ela de tangente porque a gente vai usar a própria definição de tangente para poder calcular ela. Galera, a tangente ela vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Isso sempre está relacionado ali ao eixo, que é o eixo Y, sobre o eixo, que é o eixo X. Então, se você trabalhar com as unidades de medida desses eixos, você vai conseguir descobrir qual é a grandeza que está relacionada com a tangente. Por exemplo, se eu monto um gráfico aqui para vocês, que eu tenho no eixo, que é o eixo Y, a unidade, que é a unidade de posição, em metros, e no eixo X, eu tenho a posição, a unidade que é de tempo, segundos, eu vou ter que a tangente aqui vai ser em metros por segundo, e aí significa que o cálculo da tangente nesse gráfico, ela vai ser igual à velocidade. Então, o cálculo da tangente me dá isso. Toma cuidado só com essa situação aqui, ó. Se a reta que está sendo gerada aqui por essa tangente é uma reta crescente, significa que a tangente de θ será positiva. Caso seja uma reta que ela é decrescente, a tangente desse ângulo θ vai ser negativo e vai também me dar o valor junto. Conseguiram pegar isso, galera? Que eu falei aqui da primeira operação. Ah, já falo, Paulo. Peraí. Ô Rogério, Esquecido, fala assim. isso já é gráficos de cinemática?
Já gráficos de cinemática. Tem uma outra coisa que eu queria pedir lá da anterior ainda, que é a fórmula de K igual a tangente de θ. Ah, tá. Ela já nasce daqui também, tá? Porque mesmo sendo um gráfico de cinemática, eu consigo trazer essa ideia. Olha aqui, ó. A ideia daqui é o seguinte, ó. Eu tenho aqui um gráfico, que é o gráfico. Deixa eu trazer aqui, ó. Que é o gráfico da força, que é a força elástica. Fel. Pela deformação. Deformação X em metros. A Fel, ela é em Newton. Então, o que acontece? Se eu tiver uma reta que está fazendo isso, e eu quero saber o significado da inclinação dele, eu vou colocar que a tangente de θ vai ser igual o eixo, que é o eixo Y, Newton, e o eixo, que é o eixo X em metro. E a unidade que é o Newton por metro no gráfico, ela é o valor de K, que é a constante da mola. É a constante da mola. Pegaram a ideia? Pegou a ideia aí, Paulo? Então, a mesma coisa que eu usei para poder analisar aqui o significado da tangente nessa inclinação, eu posso trazer ali também junto quando eu estou falando das próprias molas. Então, esse valor de tangente de θ, ele é equivalente à constante da mola que eu tenho ali nessa situação. Suave, Paulo? Conseguiu pegar? Isso daí é que eu não estou lembrando dessa aplicação aí. Isso A é muito. aplicação seria assim, ó. É você pegar os valores, nesse caso, digamos aqui, eu tenho 10 newtons e aqui eu tenho 5 centímetros. Ou 5 metros, melhor. Se eu quiser calcular qual que é o valor dessa tangente, eu vou calcular assim, ó. Tangente de θ é igual a 10 por 5, que vai dar 2 newton metro. Então, muitas vezes, ele pode te dar um gráfico e não te falar o valor da constante da mola. Só que aí você consegue arrancar essa constante a partir do gráfico usando a tangente. Pegou? Essa é a aplicação em si. Tá. Boa! Galera, tem uma segunda operação agora, que ela é chamada de operação área. Ele está relacionado ali a calcular a própria área de um gráfico, tá? Galera, o jeito mais fácil de você calcular a área de um objeto é a base vezes a altura dele. Isso vai significar que, nesse caso, eu vou multiplicar os meus eixos. Então, você vai fazer o eixo, que é o eixo Y, vezes o eixo X. Pode ficar sossegado, tá, galera? Porque tanto faz isso aqui, tá? Você pode colocar Y vezes X ou X vezes Y, que o resultado é o mesmo. Isso também, e aí também falando das unidades de medida. Então, isso aqui também vai me informar alguma coisa, alguma grandeza física. Então, por exemplo, eu coloco aqui o gráfico. E aí, digamos que é um gráfico de... Deixa eu colocar aqui. Digamos que eu tenho um gráfico que ele vai fazer... vou colocar um outro formato. O gráfico aqui, que é o gráfico de velocidade. Em metros por segundo, pelo tempo em segundos. E aí, digamos que esse gráfico está fazendo isso aqui, ó. Ah, tá bom. Está fazendo isso. O que acontece? A operação área é a operação de eu calcular essa área aqui, ó. Se eu quero saber o significado disso, eu vou fazer o eixo, que é o eixo Y, está em metros por segundo, vezes o eixo X, que está em segundo. Vai cortar segundo por segundo e vai me sobrar o quê? Vai sobrar metros. Então, isso me fala que a área ali, ela é equivalente à distância percorrida ou deslocamento que o objeto teve. Então, nesse caso, tá, gente? Para calcular essa área, você tem que usar a fórmula de área básica de triângulo.
base vezes a altura, dividido por 2. E aí, automaticamente, o resultado disso é a distância. Só preste para vocês prestarem atenção na seguinte situação. Se está acima do eixo, então a área está em cima do eixo, então a área acima do eixo, ela vai ser uma área que ela é uma área positiva. Então, você vai somar. Se é uma área abaixo do eixo, ela vai ter um resultado que é um resultado negativo, tá? Então, cuidado com isso. É a definição normal dos quadrantes ou não? Até que é pela definição normal. Na verdade, os eixos que eu falo é o eixo X, tá? Se ela estiver abaixo do eixo X, fica negativo. E acima do eixo, fica positivo. Pegou essa ideia? Tá bom? Então, abaixo ali, tudo que é Y negativo acaba ficando. E aí, vocês têm essas duas operações que podem ser realizadas nos gráficos. Vai ter gráfico que ele pode ser algo viável, as duas operações. Vai ter gráfico que só uma das operações é válida. Vai depender muito. Por exemplo, nesse gráfico de velocidade, dá para você fazer a operação tangente, que vai dar como resultado metros por segundo ao quadrado, ou seja, aceleração. E você pode fazer também a operação, que é a operação área. Agora, tem gráfico que a operação área não serve para nada, que nem o primeiro gráfico que eu fiz, que é de posição por tempo. Na hora que eu multiplicar ali, ele vai dar metro vezes segundo. Não existe nenhuma grandeza física que está associada com a unidade metro vezes segundo. Então, quer dizer que nesse primeiro gráfico, a operação área ela é inútil. Pegaram a ideia? Entenderam aí, gente, como é que funciona isso? Sim, sim. E agora vem a última parte ali que vai ser cobrada, tá, gente? A última parte que eu vou cobrar é a ideia que eu trabalhei com vocês, chamada de cinemática vetorial. É trabalhar as mesmas ideias que nós temos aqui. Trabalhamos em cinemática, mas agora é aceitar o caráter, que é o caráter vetorial dela. Aceitar aqui. Para você trabalhar com as grandezas cinemáticas, você precisa de valor, unidade de medida, direção e sentido. Você precisa aceitar que você vai ter que ter essas 4 coisas para poder definir bem. Primeira questão cinemática, a gente tem a tal da posição. Galera, a definição de posição ela fica bem restrita, tá? Definição de posição é o seguinte, eu tenho aqui um eixo. Esse eixo, a gente fala que é o meu referencial, tá bom? Deixa eu trocar a cor aqui. Aí eu tenho um eixo que é um eixo X. X, Y, Z. É que eu estou considerando ali as 3 dimensões, tá bom? E aí o que acontece? Eu vou ter uma posição aqui. Estou colocando aqui como uma posição, que é a posição P1. E aí o vetor posição, ele é um vetor que ele sai da origem e vai até P1. Então, esse aqui é o chamado vetor. É o vetor que é o vetor S1. Um vetor que sai aqui da origem do eixo e vai até a posição. Bem suave, se eu for falar dele, ele vai ser a posição X, Y, Z em metros. Esse é o primeiro vetor, o vetor mais básico, o vetor mais suave, tá bom? Depois eu tenho o vetor, que é o chamado vetor deslocamento, que aí ele já tem um pouquinho a mais de características. Eu vou ter aqui o meu eixo. De novo, Y, X, Y, Z. Então, aqui. X, Y e Z. E acontece, eu vou marcar 2 posições agora, uma posição P1 e uma posição P2. Então, quer dizer que vão sair 2 vetores.
um vetor que vai até P1 e um vetor que vai até P2. P1 e P2. O vetor de deslocamento, tá, gente? É um vetor que ele liga o P1 com o P2. E aí, esse vetor que liga esses dois é o vetor que a gente fala que é o vetor ΔS. E aí, a gente tende a colocar como ΔS, como esse vetor. Ele é um vetor que simplesmente liga P1 e P2. O outro vetor, claro, que a gente tem aqui, que aparece também, é o vetor velocidade. Galera, o vetor velocidade, ele vai manter muito do que a gente já viu, tá? Então, ele não vai mudar muita coisa. O vetor que é chamado de velocidade vetorial, dado pela letra V, tá bom? Ele é muito próximo do que a gente já viu. Ele vai ser aqui o vetor velocidade, V, ele vai ser igual ao deslocamento, ΔS, dividido pelo tempo. Temos como unidade de medida, metros por segundo. Aí o caráter vetorial dele é simples. Ele acompanha o vetor, que é o vetor de deslocamento. Se o deslocamento está para frente, o velocidade acompanha ele. Se o deslocamento está para trás, o velocidade acompanha ele também. Então, o vetor velocidade ele acompanha o vetor, que é o vetor deslocamento. Rogério, Pode falar. ou nesse caso, ΔS fica entre a... Não Entre a vai existir o posição negativo, né? Fica entre o... P1 e o P2. Esqueci o nome. Entre a Não, posição... não vai existir negativo, né? O deslocamento. Pode existir também, viu? É que depende muito do referencial. É que no desenho que eu fiz, eu estou colocando a posição 1 e a posição 2 É que ali do lado positivo. Se eu jogo para o outro lado, ele pode ficar negativo, sim. eu vi aqui na fórmula, tá entre módulo. No módulo? Não. Tem Página 128, olha aí. Ah, não. É que ele fala assim, o módulo dela. O que significa o módulo? O módulo ele significa o valor. Então, o valor da Tô velocidade, mostrando, então. sim. Mas você tem que levar em consideração o positivo e o negativo, sim, tá? Não pode ignorar, não. É que significa assim, se for negativa a velocidade, ela está contra o referencial. Se for positiva, ela está ao favor. Pegou a ideia? Certo? E aí, aquela que causa a complicação maior, né? Que é o vetor aceleração. O vetor aceleração é o meu problema, tá bom? Chamado vetor de aceleração média. Porque esse vetor, eu gosto de chamar ele de aceleração total. Chama ele de AT, tá? O que acontece? Ele vai mostrar toda a sua natureza mesmo no movimento que é o movimento circular. Porque no movimento circular, deixa eu colocar aqui, eu tenho ali uma trajetória, que é uma trajetória de círculo. O objeto está girando aqui, então eu vou colocar que eu tenho uma bolinha. Essa bolinha está aqui. Ela pode estar em qualquer outra posição, a análise vai ser a mesma. E aí, no primeiro momento, o deslocamento dela está sendo feito para cá. Está girando para cá. Ali o ΔS com ele girando para cá. Galera, o que acontece? O vetor, que é o vetor velocidade, vai acompanhar ela. Então, o vetor velocidade ele faz isso. V. E o vetor, que é o vetor chamado de vetor aceleração total, acompanha o velocidade. Então, ele fica junto aqui, ó. Esse vetor é o chamado vetor aceleração total, AT. Esse vetor ele acaba gerando duas componentes. Uma componente que é uma componente tangencial, ou seja, que está para cá. Chamar ele de A tangencial. E outra componente que é uma componente interna,
que a componente, a gente fala que é a componente centrípeta. Nesse caso é a ACP. Então, a natureza total ali da aceleração tem que levar em consideração essas duas vertentes. Primeiro, a vertente, que é a vertente tangencial. Então, aqui, ó, ATG. E a vertente, que é a vertente centrípeta. Galera, a aceleração tangencial, ela vai ser calculada como variação de velocidade sobre variação de tempo. Ela é o padrão, em metros por segundo ao quadrado. E a responsabilidade dela é mudar a velocidade. A componente, chamada de componente centrípeta, ou ACP, ela vai ser calculada como a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Seu resultado vai dar em radianos por segundo ao quadrado. E aí, galera, a responsabilidade dela é mudar a direção. Então, cada uma tem a sua responsabilidade. Já a aceleração, que é a aceleração total, ela vai ser nada mais, nada menos do que a junção dessas componentes. A aceleração total ao quadrado vai ser igual à aceleração tangencial ao quadrado mais a aceleração, que é a aceleração centrípeta ao quadrado. Então, se você quer saber a aceleração resultante total, você tem que levar em consideração que você está querendo a tal da aceleração média. Se você olhar na sua apostila, ele acaba chamando esse vetor aceleração de gama. Eu só não usei a letra gama aí, porque eu acho que essa letra gama mais complica do que facilita. Mas sim, você tem que diferenciar ali as 3 acelerações existentes num grau, numa ideia que esteja relacionada com a cinemática vetorial, tá bom? Galera, o que eu vou estar cobrando ali na nossa prova é essa situação aqui, tá? Qualquer tipo de dúvida, tudo bem? Vocês podem pegar e entrar em contato posteriormente. Tô falando isso porque eu vou fechar aqui a gravação e abrir espaço para vocês aí que tenham algum tipo de questão. Então, ó, tirei a gravação.